Olá, tudo bem? Você está no canal EBD Já, eu sou o Renato e hoje nós vamos para a última lição do nosso trimestre, onde nós estamos estudando a supremacia das Escrituras. Hoje nós estamos na lição de número 13, com o tema a leitura da Bíblia e a educação cristã. Então nós estudamos durante todo esse trimestre acerca da Bíblia Sagrada. Eu acredito que você começou já a estudar a Bíblia, você já fez um plano de leitura da palavra de Deus, porque geralmente no início do ano é mais fácil você começar esse plano para você terminar ele no final de dezembro, E tem vários planos de leitura que você vai encontrar disponível aí na internet para te auxiliar. Nós, nas últimas aulas, começamos a estudar especificamente alguns livros, ou os livros da Bíblia separadamente. E hoje nós vamos ver como fechamento a importância da leitura da Bíblia e da educação cristã. Tá? Tem pessoas que leem demais outros conteúdos e esquecem de ler a nossa principal ferramenta, que é a palavra de Deus. Então, a nosso texto base, aqui o texto áureo, está assim, olha: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Está em 1 Timóteo, é isso mesmo? 1 Timóteo 4,13. 1 Timóteo 4, versículo 13. Tá aqui, ó. A leitura está muito pequena, Então vamos lá. Ó. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Uma orientação de Paulo aqui para Timóteo, tá? Os objetivos dessa lição vão ser, primeiro, frisar que o crente precisa estudar a Bíblia até a volta de Cristo. Segundo, evidenciar que a busca do Espírito Santo ela é primordial para a compreensão correta das Escrituras, das Sagradas Escrituras. E por último, eu vou enfatizar a importância da escola dominical para todo cristão e explicar que a leitura bíblica ela deve ser uma disciplina diária na vida do crente, tá? Então vamos para a primeira parte aqui. A nossa palavra-chave vai ser então estudo. Primeiro ponto, a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. Parte 1, o currículo adotado. O currículo adotado, então, base para as revistas da escola dominical é esse aqui, olha. É a Bíblia, a palavra de Deus, tá? Quando geralmente os autores ou os escritores recebem o convite para escrever os livros ou as revistas da escola dominical, uma das orientações que eles têm é ter como base a Bíblia, a palavra de Deus. Outra coisa que é usada, outra ferramenta que é usada, começou a ser usada a partir de hoje, desse trimestre, também, e já vinha sendo usada, mas principalmente agora, é as nossas declarações de fé, ou declaração de fé da Assembleia de Deus, que ali professa o que nós acreditamos, em que nós cremos. Toda denominação tem o seu credo. E as declarações de fé são o nosso credo, que por sua vez é embasado aqui, olha, na Bíblia, na palavra de Deus, tá? Escola dominical é a nossa base, é o nosso ensino. São 13 lições que são feitas a cada trimestre. E nessas lições nós temos estudos bíblicos. É o principal ponto que nós temos para estudarmos a palavra do Senhor. Ponto 2, a prática pedagógica. Na escola dominical, é muito importante que você faça uma adaptação do conteúdo que vai estar sendo ministrado para a sua classe, visando a faixa etária de cada um, visando a classe social de cada um, visando a idade de cada um. Em tudo isso, você vai ter que basear para fazer um plano pedagógico, de ensino para ensinar. Mas qual que é o principal foco? É que através desse plano pedagógico, a Bíblia seja bem explicada. É para que através desse plano pedagógico, as pessoas possam pegar a revista e entender o que o texto bíblico está
falando naquele momento acerca daquela doutrina. Por isso que toda aula ela começa com a leitura bíblica em classe, mostrando que eu vou estar trazendo todo um conteúdo pedagógico, toda uma preocupação pedagógica de ensinar. Mas ensinar o quê? O texto bíblico, o ensino que está contido aqui dentro para que a pessoa venha aprender, tá? E ponto 3, o padrão ético e moral. O padrão ético e moral da nossa escola dominical também é a Bíblia Sagrada, né? Onde nós lemos aqui e aqui você tem a referência, tá? De ética, de moral, de uso e costumes para que você possa trazer isso para a igreja. Não adianta você querer fazer uma interpretação do momento em que nós estamos e tirar uma base de ética e moral e tentar levar para a igreja. Porque hoje, a ética e a moral hoje, em muitos locais, a família já não é tão mais importante, ou a família está sendo reformulada, a família está sendo redesenhada lá fora, né? A família está tendo uma nova visão, um novo sentido. Então, por isso que eu sempre tenho que fundamentar regra e moral em quê? Na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia ela vai ensinar conceitos de família, os conceitos que devem ser mantidos e nós devemos ensinar isso nas nossas escolas dominicais, tá? Segundo ponto, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Educação cristã, irmão, quando nós falamos, educar é guiar, é conduzir, tá? É caminhar com a pessoa. O conceito, a princípio, de educação cristã é o mesmo conceito de educação secular. É você instruir, guiar, é você caminhar com o aluno, tá? A diferença quando nós falamos cristão é porque o nosso conceito, o nosso preceito, a nossa base de educação, ela tem que partir daqui, tá? Da Bíblia Sagrada. Toda a instrução que eu vou passar para os meus alunos, a base dela tem que estar aqui. Eu não posso pegar conceitos filosóficos, independentes e querer passar para alguém sem eu ter um fundamento na palavra de Deus. Porque mesmo na igreja, muitas pessoas têm passado fundamentos que não estão voltados para a palavra de Deus, tá? Tem passado heresias que não estão fundamentadas na palavra de Deus. Então, eu preciso fundamentar na palavra de Deus. Quer ver um exemplo de conceito de educação que as pessoas instruem pessoas dentro da igreja e não são baseadas, por exemplo, na palavra de Deus? São os conceitos acerca de libertação. Muitas igrejas que trabalham na área de libertação, eles costumam entrevistar o diabo, né? E eles costumam dar nome para possessões demoníacas, eles dão nome para diabo, né? Então tem diabo masculino, tem diabo com nome feminino, tem demônio para tudo quanto é jeito e nomes. A Bíblia não fala nome desses diabos aqui, não fala nome de demônios aqui, tá? A Bíblia ela não se preocupa em trazer esses nomes que vocês escutam aí. Porém, as pessoas, através de entrevista com o próprio diabo, ela tira doutrinas e quer ensinar na igreja. Então, nós temos que entender que quando nós falamos de educação cristã, o seu objetivo é guiar, é instruir, mas instruir dentro da Bíblia, com base no que a Bíblia ensina para nós, tá? Objetivos, ponto 2 aí, da educação cristã. O objetivo da educação cristã, irmãos, é discipular, tá? Ou seja, não é só você anunciar o evangelho, mas é você discipular a pessoa. Ou seja, é você levar a pessoa a conhecer a Cristo. Porque você chegou hoje na igreja, você conhecer isso aqui sozinho é impossível. Então eu preciso de professoras, para que possa estar instruindo, independente da faixa etária, a pessoa a conhecer o Evangelho, a conhecer a palavra de Deus. Porque quanto mais eu conheço, mais eu me santifico, ou seja, mais eu me aproximo de Deus e me afasto do mundo, tá? E o ponto terceiro, então, aqui,
é a capacitação dos alunos. Capacitar, irmãos, está muito voltado para o hábito de repetição, tá? Às vezes nós criamos uma ideia às vezes de que você leva um aluno numa classe, você ensina para ele determinada matéria, nunca mais você fala e ele vai reter aquilo. A nossa mente, ela só absorve as coisas através da repetição e através do envolvimento, ou seja, eu como professor, eu preciso estar sempre retornando em determinadas doutrinas, tá? E eu tenho que levar o aluno a constantemente estar envolvido naquela doutrina ensinada, naquela lição ensinada, para quê? Para que aquilo possa ficar se tornando normal na mente dele. E essa repetição que vai ficando normal na mente dele, vai fazer ele fixar aquilo na mente e começar a viver aquilo na sua vida, tá bom? Vamos para o ponto 3 então. Ponto 3, é preciso ler a Bíblia. É preciso ler a Bíblia diariamente. Então, ponto 1, a Bíblia e a leitura, a disciplina cristã. Ler a Bíblia, irmãos, é costume, tá? Quem não está acostumado a ler a Bíblia, quando você começa a ler, dá sono, tá? Aparece várias coisas para você fazer, mas você precisa se educar. Por isso que está ali, olha, a leitura e a disciplina. Você precisa disciplinar a sua vida a ler a Bíblia, né? Assim como você sabe, você tem que trabalhar, você tem que almoçar, eu preciso ir pegando esse hábito. Porque quando eu começo a me habituar a tirar um tempo, a reservar um tempo para estudar a palavra, mesmo que seja 2 minutos, 5 minutos do meu dia, e vai aumentando esse tempo, você vai fazer daquilo um hábito. Quando aquilo virar um hábito, ele deixa de ser ruim. E aquilo passa a ser importante para a sua vida e você começa a fazer aquilo todos os dias. E quando você começa a fazer todos os dias, você vai ver que a sua vida vai ser cada vez mais disciplinada, porque todo dia, mesmo que seja pouco tempo, você está tendo contato com a palavra de Deus. Ponto 2, a leitura e o aprendizado. É a mesma coisa, a leitura é que vai fazer você fixar o aprendizado na sua mente. Não adianta você ler assim, não, eu tenho que fazer isso, a partir de hoje eu faço isso, mas você não lê mais aquilo. Então você vai esquecendo, aquilo vai sendo chato para você. Mas quando você coloca no seu dia a dia a leitura da palavra e começa a procurar viver aquilo, chega um tempo que aquilo começa a ficar mais automático, porque é uma coisa que está comum na sua vida. É uma coisa que todo dia você está lendo, todo dia você está tendo contato, né? Então você está lendo, você está tendo contato com aquilo todo dia, você tem mais facilidade de viver aquele aprendizado na sua vida, né? E a leitura e o devocional. Ou seja, a leitura não pode ser simplesmente mecânica, né? Eu preciso entender que a leitura tem que ser um devocional para a minha vida. Você tem que literalmente procurar tirar um tempo para você meditar na palavra, orar a Deus, né, antes da leitura, sentir, chamar o Espírito Santo para estar presente com você naquele momento. Para quê? Para quando você estiver lendo a Bíblia, não leia automático, né? Mas vá lendo a Bíblia, marque algum ponto ali, ore a Deus, fale com Deus, porque leitura da Bíblia não pode ser como qualquer outro livro, mas ela tem que ser algo devocional, tem que ser um momento que você tira para falar com Deus, tem que ser um momento de intimidade com Deus, tá? E assim então nós chegamos ao final do nosso trimestre, dessa lição, e que fique como conclusão exatamente esse devocional, tá? Procure tirar um tempo para você estudar a Bíblia, para você ler, mas não na correria. Ore a Deus, reserve um espacinho, fale com Deus antes, vá lendo e meditando naquilo, porque a palavra de Deus é viva, né? Às vezes você lê o mesmo versículo 5 vezes, e 5 vezes você lê em comunhão com Deus, Deus fala diferente com você, tá? Que Deus te abençoe e fique com Deus até o nosso próximo encontro.